teve golpe na vitória do Flamengo sobre o Internacional de novo, não é? Lá no Beira-Rio. O Internacional virou freguês do Flamengo e ontem, para confirmar a classificação às quartas de final da Libertadores da América, o Flamengo voltou a vencer o Inter por 2-0 e olha, foi muito superior ao Internacional, muito. É impressionante, Thaís, o time do Flamengo, o titular e o que o Felipe Luiz tem no banco de reservas. É um negócio assim assustador o elenco do Flamengo, é assustador. Não tem nível de comparação com nenhum outro time da América do Sul. O Flamengo está muitos degraus acima da concorrência, tem um elenco fortíssimo. Ontem, olha só, tinha Pedro no banco de reservas, sabe? Tem jogador no banco de reservas que muitos, seriam titulares de todos os times da Série A do futebol brasileiro. Vamos ouvir então aqui o gol do Pedro, que entrou no segundo tempo e confirmou a vitória do Flamengo sobre o Internacional. A narração é do Rogério Assis. Na área, Pedro também, 42-30, levantou pro gol alto, defesa quarta, Thiago Maia bota o cabeção, ela cai do lado esquerdo para o time do Flamengo, para Samuel Lino, devolveu a Luiz Araújo, rasteirinho, cruzou pro gol, passou, livre, chegou, escorou o Pedro, é gol! Gol! É isso aí, Pedro, o gol que garantiu a vitória do Flamengo, 2-0, e depois do jogo o Felipe Luiz falou sobre o ótimo desempenho do time rubro-negro. Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então tá com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Bom, quem também se classificou foi o Estudiantes, que empatou por 0-0 contra o Cerro Porteño, havia vencido o primeiro jogo e está garantido. Estudiantes e Flamengo fazem o duelo das quartas de final da Libertadores. Outros confrontos também já estão definidos, não é? Como, por exemplo, o Vélez Sarsfield já está classificado, já despachou o Fortaleza, não é? Outros encontros já definidos, Racing contra o Vélez Sarsfield, Estudiantes e Flamengo confirmando aqui. O São Paulo espera o vencedor de Botafogo e LDU, que jogam esta noite, e a outra semifinal do Palmeiras, que espera o vencedor do jogo entre o River Plate e a equipe do Libertad. Primeiro jogo foi 0-0, hoje quem vencer na Argentina fica com a classificação. Por falar em Argentina, Thaís, tivemos ontem cenas lamentáveis na Copa Sul-Americana, no jogo entre Independiente e Universidade de Chile. Olha, foram cenas bárbaras, dantescas, coisa assim horripilante. Há um confronto entre torcedores do Independiente e da Universidade de Chile no estádio de Avejaneda, muita gente ferida. Isso resultou inclusive num manifesto do presidente chileno. Hoje de madrugada ele acabou emitindo uma nota, não é, repudiando o que se viu lá, o Boric nas arquibancadas do estádio da Avejaneda. O Gabriel Boric, no início dessa madrugada, lamentou e cobrou posicionamento da Conmebol, uma pena dura da Conmebol em relação ao Independiente. A Conmebol também se manifestou dizendo que o seu comitê jurídico vai definir o que acontecerá. Provavelmente a Universidade de Chile vai avançar às quartas de final e o Independiente deverá ser excluído da Sul-Americana, mas olha, não queiram ver as imagens lá de Avejaneda. Coisa bárbara, coisa terrível o que aconteceu ontem, a gente só lamenta. Hoje tem o Palmeiras na Libertadores, transmissão Bandeirantes às 9h30 da noite. O João Paulo Capelanes vai transmitir Palmeiras e Universitário de Lima. Primeiro jogo 4-0, virou um amistosão, um treinão de luxo o jogo hoje, viu, Thaís? É isso aí. Ricardo Capriotti fechando o Jornal Gente desta quinta-feira. Ufa! Voltamos amanhã às 8 da manhã. Obrigada pela sua companhia e pela sua confiança de sempre na Rádio Bandeirantes. O Marco Antônio Sabino e o Vitor Lupato já estão por aqui e apresentam Manhã Bandeirantes. Tem o Jornal Gente, fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o nosso Manhã Bandeirantes depois do Jornal Gente, que volta amanhã a partir das 8 horas da manhã na programação da RB, depois do Primeira Hora, e transmissão simultânea na tela da Band News TV. A nossa programação agora abre espaço para você saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, nossa economia, os nossos casos que movimentaram os plantões policiais e também equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Afinal de contas, hoje a capital federal repercute a ação da Polícia Federal de ontem com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, além do mandado de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia. Todos esses assuntos estarão nesta edição do Manhã Bandeirantes, que hoje também tem o Band Negócios como um dos destaques, e você vai saber mais sobre a geração de empregos de um setor que, quando a gente fala, não imagina que seja aqui da nossa região, uma das grandes potências dessa área. E você vai saber tudo sobre isso até às 11h30 da manhã, quando o Nossa Área chega com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, trazendo o mundo esportivo. Hoje tem transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Libertadores da América, o Palmeiras em busca da classificação ou apenas para carimbar a vaga para as quartas de final. Depois de uma vitória contra o Universitário lá em Lima por 4-0, hoje às 9h30 da noite o Verdão recebe a equipe peruana no Allianz Parque, podendo perder por até 3 gols de diferença. E um brasileiro ficou pelo caminho ontem, o Internacional, outro avançou, que foi o Flamengo, e Libertadores da América também é assunto na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com transmissão já iniciada, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Informações para você que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior paulista, com uma atenção redobrada para quem está neste momento na Campinas Montemor. A SP-101 registra nesse momento um acidente com um veículo capotado no quilômetro 7. Sentido interior, a polícia está no local e as equipes estão também com a concessionária para saber se há alguma vítima nesse veículo que capotou e entender as causas desse acidente. Isso provoca uma lentidão no trecho que, se você puder evitar, vai fazer um bom negócio. Quilômetro 7, portanto, da rodovia SP-101 a Campinas Montemor. No sistema Anhanguera Bandeirantes, o motorista enfrenta neste momento congestionamento na pista sentido interior da rodovia Anhanguera. Geralmente o trânsito é mais carregado para quem segue para a capital paulista, mas
tem um trecho em Jundiaí, para quem está vindo a Campinas, do quilômetro 57 ao quilômetro 60, em que o motorista vai naquele lenga-lenga, para e anda em função do excesso de veículos. Seguindo viagem pela rodovia Anhanguera, o motorista também enfrenta a lentidão em outros pontos, já na chegada à capital paulista, em função do excesso de automóveis nas marginais, principalmente a marginal do Rio Tietê. Para o motorista que está na rodovia dos Bandeirantes, trânsito também tenso no trecho que passa por Campinas, sentido interior. A concessionária afirma que há uma interferência urbana, ou seja, o acesso para alguns trechos da cidade de Campinas congestionados, e do quilômetro 87 ao quilômetro 90, o motorista também enfrenta lentidão neste momento. Então, para quem está seguindo viagem de Campinas, sentido Americana, sentido Piracicaba, vai a Ribeirão Preto, por exemplo, a melhor opção é a rodovia Anhanguera. Para quem nos acompanha da região de Jundiaí e vier para Campinas, a melhor opção é a Bandeirantes. No sentido São Paulo, as duas têm condições muito parecidas nesta manhã de quinta-feira. Motorista que trafega pela rodovia Santos Dumont faz boa viagem, tanto no sentido Indaiatuba quanto na chegada a Campinas. Apenas aquela lentidão ainda típica para o horário na Avenida Prestes Maia, que é uma das portas de entrada da cidade, onde há o entroncamento de quem vem da Santos Dumont, da rodovia Anhanguera, tanto sentido capital quanto sentido interior. Então ali o motorista precisa ter um pouco mais de paciência. No corredor Dom Pedro I, mais cedo, um acidente com um caminhão provocou o congestionamento no trecho de Atibaia. A faixa da direita do quilômetro 83 da pista sentido Campinas precisou ser interditada. Concessionária, Corpo de Bombeiros foram até o local prestar atendimento, mas ele já foi concluído. Não há bloqueio nesse momento. Quem passou mais cedo viu que o trânsito era bem carregado, mas agora os veículos envolvidos estão no acostamento. Ainda há um pequeno trecho de lentidão por conta da curiosidade e começa um pouco antes da Praça do Pedágio. Então ainda há um pequeno reflexo nesta manhã. Chegando no pedágio de Itatiba, o motorista já começa a perceber trânsito mais carregado, mas a pista está liberada, os veículos estão no acostamento. Não há informações sobre feridos até aqui. Na Zeferino Vaz, a SP-332, motorista que faz o trajeto entre Paulínia e Campinas encontra a lentidão na chegada do trevo de Barão Geraldo, no quilômetro 114. Vamos girar o time de reportagens com as informações que marcam as últimas horas, também falando do trânsito aqui na cidade de Campinas. Teve um acidente na Avenida John Boy Dunlop, mas um acidente em função de uma ocorrência policial. Um homem foi preso depois de capotar em plena John Boy Dunlop. Era uma perseguição da Guarda Municipal e o veículo foi identificado por radares de monitoramento antes dessa colisão. Testemunhas relataram aos GCMs que ali tem a mureta do corredor do BRT. O motorista bate na mureta e foge a pé. Tentou, pelo menos, deixando o carro para trás, se esconder dos guardas municipais. Mas eles localizaram o suspeito e, durante a abordagem, ele confessou que estava naquele veículo. Foi preso em flagrante e a perícia acionada. Por quê? Porque o carro que ele fugia, que foi identificado, era um veículo roubado. Está preso, portanto, o suspeito de estar com esse automóvel, que agora responde num primeiro momento por receptação. Isso é flagrante. Ele estava com o carro roubado e ciente que o carro tinha irregularidade pela reação que ele teve na tentativa de abordagem dos guardas. Agora a investigação é saber se ele teve acesso a esse veículo depois do roubo ou se foi ele quem fez uma vítima na cidade de Campinas. Tudo está ainda em investigação. Caminho que segue pelo 2º Distrito Policial da cidade, onde ele foi levado para a cadeia anexa, e na 2ª Seccional, que fica ali na própria John Boy Dunlop, onde o caso foi registrado e passará a ser investigado. Ainda em Campinas, uma ocorrência também da Guarda Municipal terminou com uma situação extremamente tensa. Jardim Ieda, os GCMs perceberam que uma viela era um ponto de tráfico de drogas. 2 homens estavam ali.
Na hora que os guardas deram voz de prisão, o primeiro parou e disse que estava ali comprando o entorpecente. O outro fugiu, mas na tentativa de se livrar do flagrante, ele invade uma casa e faz os moradores reféns. Foi necessária uma negociação para que ele se entregasse e a repórter Lucimeire Ramalho é quem vai contar pra gente o desfecho dessa história. Diga lá, Lucimeire. Oi, Heitor. Uma viatura da Guarda Municipal estava no bairro, né? Os gêmeos faziam ali um patrulhamento no Jardim Eda. Quando próximo a uma viela do bairro, os guardas municipais então visualizaram ali 2 homens. Os guardas se aproximaram com a viatura e assim que se aproximaram, viu, Heitor, os 2 correram, saíram dali daquele local. Os guardas então desceram da viatura e foram atrás desses 2 homens. Eles conseguiram chegar a um deles. Esse homem informou que estava ali no bairro para a compra de entorpecente para consumo. Com ele, aí foram localizados R$10 que foram apreendidos pelos guardas e esse homem também levado para a viatura. Os guardas continuaram a busca por outro homem que estava ali no local, viu, Heitor? E a partir daí eles tiveram essa surpresa, né? Esse homem acabou entrando em uma casa e fez uma moradora refém. Ele estava com uma faca, colocou esta faca no pescoço da moradora e a todo momento ficava com a faca ali justamente para tentar fugir ali do local. Os guardas então fizeram uma conversa com esse homem e depois de um tempo de conversa, ele acabou então liberando esta mulher e acabou também se entregando, né? Tirou ali aquela faca que estava no pescoço da moradora e acabou então se entregando aos policiais. Com ele, viu, Heitor, os policiais encontraram então uma sacola com muita droga, tudo já porcionado para venda. Maconha, cocaína e crack também. E R$95 em dinheiro, provavelmente o dinheiro que ele já tinha recebido aí pela venda da droga ali naquele espaço, né? A gente tem algumas imagens, inclusive, desse material que foi apreendido com o homem, né? A gente vê aí que já está tudo porcionadinho, né? Tudo em saquinhos, já pronto para que a pessoa chegasse ali, ele fizesse a venda rapidamente. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional. Esse homem que fez a mulher como refém, viu, Heitor, ele vai responder por tráfico de drogas e também sequestro e cárcere privado. Esse outro homem que disse estar ali somente para a compra, para consumir, né, a droga, ele foi ouvido na delegacia e foi liberado e os R$10 que tinham sido apreendidos também foram devolvidos aí para esse homem. E a moradora da casa, logo depois do episódio aí, teve uma crise de ansiedade e ela foi socorrida para a UPA do Campo Grande e passa bem. Um susto imenso, né, Heitor? Durante a noite, a pessoa em casa, de repente alguém invade ali o local com uma faca nas mãos, né, podendo fazer ali uma tragédia, né, porque não sabia o que ele seria capaz de fazer ali naquela situação para conseguir fugir. Por sorte, aí também com essa conversa, o trabalho feito pelos guardas municipais, esse homem então acabou se entregando. Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. E a Polícia Militar Ambiental resgatou uma cobra da espécie Piton albina de origem asiática, sabe aonde? Em uma base, um centro de distribuição dos Correios em Indaiatuba. Os funcionários identificaram pelo aparelho raio-x a presença de algo vivo dentro de uma caixa e quando os policiais abriram, deram conta que era esse animal silvestre, que foi encaminhado para cuidados veterinários, enquanto a polícia busca o responsável por esse esquema de tráfico de animais. A cobra foi levada em um local em Campinas, foi identificado, portanto, essa raça e permanece sob os cuidados de um médico veterinário até a decisão judicial. Essa cobra, ela não é venenosa, ela é aquele animal que mata por estrangulamento da presa, o que não deixa ela menos perigosa e, claro, que com condições muito precárias. Descrevendo a imagem que você pode ver também no portal bandmulti.com.br, imagine um potinho de plástico daqueles que a gente usa em casa para guardar feijão. Sabe quando a gente faz feijão, congela em potinhos menores, aquele potinho de gelatina um pouco maior? O traficante de animais colocou essa cobra ali, fez alguns furinhos na tampa, encheu uma caixa de papelão com papel em volta e é óbvio que esse animal estava em condições de maus tratos. Caso sob investigação que nós vamos continuar acompanhando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Para a gente fechar esse bloco, a Polícia Civil em Campinas seguiu com uma segunda etapa de operação de combate ao tráfico de drogas e agora chegando a nomes estratégicos. Já ouviu a expressão follow the money? Seguir o dinheiro para chegar ao topo da pirâmide? Foi o que aconteceu e tem gente considerada
grande, graúda no esquema da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, que agora foi para trás das grades. O Guilherme Selegato é quem conta os detalhes dessa operação. Guilherme. Heitor, essa é uma operação das equipes da DEIC aqui de Campinas, em apoio também do GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que tem o objetivo então de desarticular essa organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e também no tráfico de drogas, Heitor. Essa foi a segunda fase da Operação Garimpeiros. A primeira fase foi deflagrada em fevereiro deste ano, resultando aí na prisão de mais de 20 pessoas, e hoje teve desdobramentos então desta operação na cidade de Osasco, em Santa Catarina e também aqui em Campinas, tá? Nós estamos aqui na sede da DEIC, as equipes foram às ruas para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, que resultou inclusive, Heitor, na apreensão de alguns veículos, um veículo branco que estava na casa de um dos investigados, tá? Teve também um outro carro que foi apreendido na operação de hoje, né? Um outro veículo branco que a gente vê ali ao fundo, além de duas motos, né? Uma moto inclusive de alto padrão, avaliada ali em cerca de R$140 mil e que foi localizada também em um dos endereços, né? Teve diligência sendo realizada no Parque Industrial, no Swiss Park e também no Vila Europa, aqui no Jardim Europa, aqui em Campinas. Heitor, pelo menos 5 pessoas foram presas, uma em Santa Catarina e 4 aqui na cidade de Campinas. Entre essas pessoas, Heitor, um casal que está aí, né? Esse casal era responsável por toda a movimentação financeira, ou seja, eles coletavam o dinheiro dos traficantes para fazer um depósito e logo depois repassar esse dinheiro para pessoas físicas e jurídicas, contas que eram criadas ali, né, de fachada para a lavagem de dinheiro. Heitor, mais de R$100 mil foram apreendidos hoje, né? Cerca de R$107 mil, além de entorpecentes que também foram localizados. 1,5 kg de droga que foi apreendida na casa de um desses suspeitos, então, aqui pela cidade de Campinas, Heitor. Resultado, então, de 5 prisões, tá? Uma em Santa Catarina, 4 aqui pela cidade de Campinas. Na primeira fase da operação, mais de 20 pessoas haviam sido presas e esse é um grupo, Heitor, uma quadrilha especializada em variedades de maconha gourmet, né? Essas maconhas como, por exemplo, o dry, ice, que tem um valor bem mais alto, né? Drogas que chegam aí a custar R$30 mil e é um grupo, então, especializado nessa variedade de entorpecente. Então, as equipes seguem aí na investigação deste caso, tá? A operação que segue em andamento justamente que agora com materiais que foram apreendidos, como documentação, aparelho celular, justamente serão periciados, né, analisados, para que a polícia consiga chegar em outras pessoas ligadas a esse esquema de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tá? Então, nesta fase da operação, a segunda fase da Operação Garimpeiros, 5 pessoas foram presas, a justiça também determinou o bloqueio de bens, móveis, de pelo menos mais de 20 pessoas aí, entre físicas e jurídicas, que estariam também ligadas, então, a todo esse mega esquema. E toda investigação que segue em andamento e que a gente, claro, também continua acompanhando esse trabalho das equipes da Polícia Civil em apoio com o GAECO do Ministério Público. Heitor. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai saber mais sobre o mercado náutico e o quanto ele está diretamente ligado à economia aqui da região metropolitana de Campinas, sim, dentro do nosso projeto Band Negócios. Uma pausa rápida e na volta esses e outros assuntos para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia a você que segue com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando com o nosso projeto Band Negócios, uma parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band Mais TV e do portal bandmulti.com.br. Um espaço aberto para conhecermos um pouco mais sobre a economia da região metropolitana de Campinas, alguns dos setores que movimentam a empregabilidade, a vida nossa no dia a dia e também os personagens que fazem essa roda girar. E hoje, o Band Negócios fala sobre mercado náutico. Um estudo realizado pela consultoria Future Market Insights aponta que o mercado mundial de aluguel de barcos deve dobrar de tamanho até 2032. No Brasil, a indústria náutica emprega, numa estimativa, cerca de 150 mil pessoas por ano e é visto um potencial de crescimento junto a essa tendência mundial. E você sabia que uma das principais empresas desse setor está instalada na região metropolitana de Campinas, mais precisamente em Itatiba, às margens da rodovia Dom Pedro I. E o nosso convidado vem justamente para falar sobre esse setor aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. O Band Negócios recebe o Benedito Prado Neto, o empresário da Vecate, empresa que desde 2012 tem esse sonho de proporcionar um estilo diferenciado de vida a bordo, Neto. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Nath. Bom dia. Agora eu começo? Vamos colocar o barco agora para navegar e com uma curiosidade que quando a gente fala de mercado náutico, a gente imagina empresas, grandes fábricas instaladas às margens de grandes rios ou então em locais próximos ao mar, no litoral. Por que da escolha de Itatiba? Em primeiro lugar, pela logística, né? Eu tinha empresa em São Paulo, na cidade de São Paulo, Zona Sul, perto de Interlagos. Com o tempo, a gente teve que crescer. E aí, crescer em São Paulo significava fragmentar. Eu tinha que ter muitos locais, né, para a construção do barco. Tinha marcenaria num local, tinha produção do casco em outro local, tinha várias empresas, eram 5, 6 locais que tinham que se concentrar para montar o barco final. Só que os barcos ficaram cada vez maiores e tirar os barcos de São Paulo começou a ficar meio difícil, né? Trânsito, horário, restrições. Então eu queria ir para o interior. Eu sou do interior, estudei em Campinas, morei aqui. E aí eu tinha uma certa paixão pela região, né? Então por isso eu trouxe para o interior. Não há necessidade de você estar tão próximo ao rio, à represa ou ao mar para fazer isso. E Campinas, a região de Campinas é muito favorecida em relação a lagos e represas, né? Nós temos lugares maravilhosos aqui para navegar aos finais de semana ou durante a semana inteira. E é por isso que a gente trouxe para cá, para essa região. Nath Luquezzi Neto, o empresário da Vecate, nosso convidado nesta edição do Band Negócios. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Neto. Bom e dia. hoje vocês têm praticamente quase 100% da produção interna. O quanto que isso impacta ali nesse resultado final? O quanto isso pode ser um diferencial também da Vecate? Então, a ideia é que a gente não faz produto em
quantidade, né? A gente faz um produto que é um bem, né, durável, então é um negócio que você tem que garantir durante muitos anos, e não são muitos feitos por mês. E eles são muito personalizados, né? Os barcos têm muita coisa que é personalizada. Quando você lida com o mercado externo ou com o mercado mais comum de barcos da indústria náutica, você tem um certo volume de aquisição de coisas. No nosso caso, não é assim, né? A gente tem um sistema de produção, a Vecate, ela tem um sistema de produção que é muito personalizado. Se você quiser pintar o seu barco na cor da íris do seu filho, da sua filha, a gente consegue escanear a íris, descobrir a cor, produz a cor internamente e pinta o barco. Ah, porque eu quero uma mesa assim, porque eu quero uma pia, 2 pias. Então, por isso que a gente foi internalizando e verticalizando tudo dentro da empresa. Hoje a Vecate, ela produz 98% de tudo que ela precisa para fazer o barco. Ela é extremamente verticalizada. Eu sou um pouco contra a terceirização no meu mercado. Tá? Eu sou... Infelizmente, o Brasil ainda não entendeu a questão da responsabilidade de acordos comerciais. Muitas vezes eu falo, não dá para eu fazer muita coisa fora, porque às vezes o motorista da Kombi não aparece. Você está esperando chegar uma mercadoria, aí você liga para o cara e o cara fala, olha, é o seguinte, o cachorro da minha sogra quebrou a patinha, eu tenho que ir com ela no veterinário. Ponto. Então, essa lógica latina é muito imperativa no Brasil. Então é difícil. Então a melhor coisa para manter qualidade, manter fluxo operacional é internalizar. E como vocês trabalham com a mão de obra? Porque é algo muito específico. Há um processo de capacitação dessa mão de obra ou a região tem profissionais que já chegam prontos para a produção de barcos? Eu faço 62 anos essa semana que entra. Eu fiz escola industrial, lutei uma vida inteira para virar um profissional. Hoje, as pessoas não querem mais. Não existe mais o querer nesse aspecto. Então, a gente tem que criar um mix entre mão de obra e processo. Entendeu? Se eu não facilito o processo da mão de obra, a mão de obra não aparece. Então, obviamente, eu tenho que capacitar a minha mão de obra. Essa mão de obra não vem capacitada de fora. Tanto é que hoje a Vecate é uma empresa que consegue pagar um pouco acima da média do mercado onde a gente está inserido, né? Mas é difícil conseguir mão de obra, mas isso hoje já virou norma culta, né? Todo mundo sabe que mão de obra é a coisa mais difícil, seja ela em qualquer setor, restaurantes, fábricas, todas as fábricas. A gente tem um rodízio, infelizmente, muito grande de pessoas, né? E inacreditavelmente, principalmente no gênero masculino. Ficou inacreditável a questão. O homem não tem mais esse interesse em entrar para uma empresa, crescer. Não tem. É uma culpa nossa. Eu acho que, infelizmente, a gente não investiu nisso, ou o próprio Complexo S não fez acontecer, e aí não deu certo. Nós temos que fazer a nossa própria mão de obra. Nós estamos conversando com o Benedito Prado Neto, empresário da Vecate, empresa instalada em Itatiba e que é uma das principais desse setor náutico brasileiro, Nath Lucchesi. Hoje o mercado está em expansão. Você acha que essa questão do custo-benefício, do estilo que você trabalha, da maneira como você trabalha, possa também ser uma maneira de que isso possa expandir ainda mais nos próximos anos? Você diz em respeito à mão de obra, à forma produtiva? Sim. Olha, Nath, eu não sei. Né? Como todo empresário, eu busco um caminho em função do desafio que eu recebo todos os dias. Por exemplo, quando eu vim para o interior, eu perdi 85% da minha mão de obra. Mesmo oferecendo de 25% a 30% de aumento, 3 meses de hotel, ajuda para aluguel de casa, uma série de benefícios, as pessoas não quiseram vir para o interior, não quiseram sair de São Paulo.
eu tive que retrenar 100% da minha mão de obra. Imagina numa empresa que muda para o interior e perde 85%. A gente esqueceu como fazia os barcos. De repente a empresa não sabia mais fazer barco. Quem sabia fazer, eu, meu sócio e mais ninguém. Nós tivemos que retrenar todo mundo. Quanto tempo até retomar aquele ritmo? Foram 2 anos. 2 anos. Caramba. Foram Não é um 2 mercado anos. muito atrativo para as mulheres? Eu tenho, na linha de produção hoje, quase 70% é mulher. Uau. Mas eu falo, eu vou brincar, hein, pelo amor de Deus. Eu falo que as mulheres são bobinhas, né? Elas casam com homens. É verdade. A maioria delas, sim. A maioria delas casa com homem. Bárbara já disse que não, né? Ela fala de jeito nenhum. Eu já sou uma mulher atemporal. Eu não casei com um homem. Mas é isso. Está mudando demais. A relação do trabalho, cada dia que passa, muda efervescentemente. É um negócio absurdo, né? Hoje a pessoa prefere, por exemplo, comprar uma moto, que compra barato. E ela vai ter uma relação direta com o dinheiro. As pessoas não querem mais uma relação com o emprego, com o trabalho, com a evolução profissional. Não é isso que elas querem. A necessidade imediata do dinheiro ofusca a visão futura das pessoas. O que ele quer é o dinheiro. Você fala, mas aqui você tem 13º, fundo de garantia, férias, transporte, alimentação, participação em algumas coisas. Não, mãe, quanto eu vou ganhar? Eles não entendem o conjunto da obra, o conjunto a futuro. Né? Olha, atenção que hoje você tem 20, mas você vai ter 50 um dia. Né? As pessoas não estão preocupadas. Fazer sua correria com 20 anos em cima de uma moto, bacana. Vai fazer essa mesma correria com 50 anos. Então as pessoas perderam... Gente, eu falo assim as pessoas, mas não que eu seja um profeta. É o que eu observo no dia a dia da minha fábrica. Não existe mais o compromisso com isso. Então, quando as pessoas falam, não, você gera quantos empregos? Eu gero mais empregos do que eu sou capaz de colocar lá dentro. Eu quero pôr pessoas, mas não consigo pôr as pessoas. As pessoas, não sei por que, não querem. Né? Ah, não, mas você paga pouco. Olha, eu pago acima da média de mercado, então não é pouco. A questão do empreender, de ser assim, a gente levou muito o brasileiro para ser empreendedor. Né? A gente costuma falar, você pode fazer o que você quiser na vida. É claro que você pode, mas você tem que pagar para fazer isso. A consequência de você fazer o que você quer fazer na vida é aquela. Né? O que você tem que pagar para fazer isso? E muitas vezes as pessoas não querem, elas só querem fazer o que querem, mas não querem ter a responsabilidade, o ônus daquilo. Então é difícil, é difícil. A ideia é trabalhar sempre com mais mulheres, porque a mulher é mais responsável. Ela tem filhos, como eu falei, boba, casa com um homem, tem filho, o homem vai embora. E agora? Agora ela tem que criar os filhos. Você vê, uma coisa que acontece... Quando o funcionário é registrado e se separa, quem paga a pensão sou eu. É a empresa. É descontado direto na folha. Isso os caras não querem mais. Então, quando ele tem um trabalho que não é, como se diz, registrado, ele é que cuida do dinheiro dele. Entendeu? Então, eu preferi cuidar das mulheres que têm que cuidar dos filhos. E provavelmente da mãe que vem morar com ela para cuidar dos filhos. Então é por isso que a gente investe muito no trabalho feminino. Que eu acho que socialmente é legal. O nosso Band de Negócios vai para um rápido intervalo, porque na volta a gente fala sobre uma tendência que também está no estudo que eu citei aqui no início da entrevista, a de que o setor náutico cada vez se torne mais popular e acessível. E a gente vai saber como a Vecate tem isso também como filosofia nessa empresa instalada em Itatiba, aqui na região de Campinas. Continue conosco. A pausa é rapidíssima. Na volta, esses e outros assuntos para você aqui na nossa programação. Manhã Bandeirantes.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso Band Negócios, projeto parceiro da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais TV e do nosso portal bandmulti.com.br. Hoje falando sobre o setor náutico que movimenta a economia aqui do interior paulista com a Vecate Boats, que nasceu em 2012 e hoje está instalada em Itatiba, às margens da rodovia Dom Pedro I. Nosso convidado, o empresário, o Benedito Prado Neto, o neto da Vecate, conosco aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Neto, eu abri esse nosso bate-papo falando sobre uma pesquisa que mostra o crescimento da busca nas pessoas pelo mercado náutico. E ele vem acompanhado também de um salto de popularidade que, segundo esse levantamento feito pela consultoria Future Market Insights, ganhou mais força após a pandemia que nós vivemos da Covid-19. Esse salto estaria ligado à flexibilização do acesso. Traduzindo, modelos como o aluguel de barco, a propriedade compartilhada, a ampliação na linha de crédito, está sendo mais procurado também no Brasil. Aquela imagem de que ser dono do barco, dono de uma moto aquática, tem aquele tom um pouco mais elitizado. Tende a mudar daqui para frente? Acho que sim. Eu quase morri de trabalhar na pandemia. Né? E a coisa mais difícil era explicar para os meus funcionários por que a gente estava trabalhando enquanto a família dele toda não estava. Isso era louco também. Foi um trabalho de elucidação. A gente trouxe psicólogo para dentro da fábrica para explicar. Indústrias não param. Né? E na pandemia aconteceu isso. Todo mundo queria um barco porque queria estar com a família em algum lugar sossegado que não tivesse interferências. E assim, eu entendo há muitos anos que essa coisa que você comentou no começo da entrevista de alugar barcos vai aumentar. Vai aumentar. Eu sempre estou nos Estados Unidos, que é a origem desse tipo de barco que eu faço, né? Que é esse tipo pontoon boat. E uma vez eu estava no 4 de julho dos Estados Unidos, falei para o meu sócio que estava lá, que a gente tem uma pousada flutuante também, que é um teste bacana que a gente faz. E aí eu falei, vamos alugar um barco para sair, né? Não sei o quê. A gente foi num lugar, no Lake Cumberland, que tem centenas de barcos para alugar. Tinha uma companhia, tinha 74 barcos para alugar. Era julho. A gente foi tentar alugar, ele falou, não, volta em setembro. Caramba. Nossa, só de fila de espera. Fila de espera para alugar barco. Infelizmente, no Brasil, houve muito pouca exploração do mercado náutico desde a nossa colonização. Né? A gente nunca foi incentivado a usar barco.
E depois houve aquela coisa de, não, barcos são duas alegrias, uma quando você compra, uma quando você vende e tal. E as pessoas têm uma relação com o bem de custo, não uma relação com o bem do prazer que ele traz. Então isso nunca efervesceu no Brasil, né? De mostrar, olha, o bem te traz prazer, né? Então o mercado busca vencer esse paradigma. Você falou de crédito. O que impede a venda no Brasil, por exemplo, no nosso mercado de barcos, é que a gente não tem crédito. Ou o crédito é extremamente caro e elitista. Então, achar esse crédito, achar a forma de vender gerando crédito, é difícil também. Se você passar um final de semana num barco, ou se você passar um dia num barco da Vecate, você vai ver como o seu conceito muda. Porque você vai descobrir que não é tão caro manter. É muito mais barato que manter um apartamento no litoral. Mas muito mais barato. Você sai, por exemplo, a gente tem barcos que são para 24 pessoas. A gente tem até para 26 pessoas. Arranja 24 amiguinhos para colocar no barco. Você tem churrasqueira, tem barco que a gente que tem escorregador, que a gente faz um barco que é para você passar o dia e fazer festa. Que legal. Por quê? Porque a gente descobriu que no Brasil 90% dos proprietários de barco não dormem no barco. Não é essa, ele quer dormir na casa dele. Passar o dia, Passar curtir o dia momento. E voltar. Então é exatamente o que a gente oferece e por isso que a Vecate cresceu muito nos últimos 12 anos. A gente tem 15 anos de vida, 12 anos de mercado. Os 3 primeiros foram mais para desenvolvimento, a gente visitou muitos lugares no mundo para entender o mercado e depois a gente saiu fazendo. A gente tem 1000 barcos na água, né? Contando com... A gente tem um CKD na Argentina, onde a gente monta barcos lá também. E é incrível, as pessoas apaixonam nos barcos, cara. Apaixonam no estilo de vida, porque a gente oferece essa praticidade. E eu acredito muito que em 10 anos as pessoas mais jovens não vão ter o barco, mas elas querem a experiência. Você comentou sobre moto d'água. Moto d'água, por exemplo, o primeiro semestre desse ano bateu o recorde do semestre passado. O Brasil hoje, em algumas marcas, é o país que mais vende moto de água no mundo. A gente também é bem beneficiado com a natureza que está à nossa volta, né? Eu sou capa da Pontoon Boats Magazine do ano passado, que é a maior revista desse tipo de barco no mundo. A gente é capa de julho do ano passado. Em outubro eles estão de volta no Brasil. Querem fazer a gente de capa de novo, porque eles amam a natureza daqui. Lembra, os Estados Unidos, o cara, ele tem lá, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, tem 2 meses para curtir o barco. 2 meses. Para você ter uma ideia da diferença, depois tem um institucional no nosso canal, você pode até dar uma olhada nos números, se você for curioso. Os caras vendem nos Estados Unidos, deste tipo de barco que eu faço, 70 mil barcos por ano. Com mais 20, 25 mil no Canadá. Eu fui em locais, uma cidadezinha chamada Muskegon, no Wisconsin, eu acho. O cara vende 1000 por ano. Eu construí em 10 anos 1000. Ele vende 1000 por ano. Para você ver como a coisa é prazerosa. Americano tem acesso a crédito também, né? Muito mais facilmente. Mas é isso, é bem legal. E o investimento em tecnologia também que vocês assim fazem brilhantemente. Eu estava dando uma rodada nas redes sociais, é bem bacana, porque apesar de todos os pesares, é uma comunicação leve, assertiva. Você aparece em vários vídeos e você estava comentando sobre a Proa, a nova Proa que vocês lançaram, essa super tecnologia. Queria que você falasse porque eu achei super interessante. O que acontece nos Estados Unidos, olha, em 1960, nos anos 60, nos Estados Unidos, os americanos já estavam com a vida feita. O americano normal, classe média, já tinha o carro dele, o carro da família, a casa, a escola dos filhos, né? Já tinha tudo. Então ele podia comprar o Powerboat dele. Hoje, infelizmente, nós estamos em 2025, né? Isso. E a classe média brasileira não sabe como vai terminar de formar os filhos, né? Então essa diferença de economia é brutal. Mas
O americano tem barco há muitos anos, então as crianças vão para o barco desde muito jovem. E o que acontece? Como o nosso barco ele é muito grande na frente, diferente dos barcos que são mais bicudinhos, né, que não cabe tanta gente na frente, o nosso vai todo mundo para frente. Então ele tem uma tendência de abaixar a frente, ou o que a gente chama de proa, né? E essa proa ela pode entrar água, pode vir água para cima do barco. É perigoso? Não, porque o barco vai voltar, as pessoas vão recuar e o barco vai voltar. Não vai conseguir afundar o barco, mas assusta. O americano não, ele faz isso de propósito, porque eles acham legal fazer. O brasileiro entra em pânico, em pânico. Então a gente resolveu desenvolver essa proa que a gente chama de ANDI, Anti-Nose Dive, que é para que ela não afunde. Deu um trabalho, mulher. Imagina. Da discussão a fazer o negócio funcionar, foram 2 anos. Uau. E agora a gente ainda tem que mexer em umas coisinhas. Porque a realidade do computador é completamente diferente da realidade quando você vai para a água, né? O computador não tem todos os cenários que a água te proporciona. Então, tudo tem que ser evoluído. A gente investe, a VCAT é uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento pelo menos 30% do que ela faz. Entendeu? Investe. A gente investe em desenvolvimento. Primeiro porque, assim, eu falo que eu faço barco porque eu sou incompetente. Eu queria mesmo fazer avião. Que eu acho bacana pra caramba, né? Só que é muito mais difícil fazer voar do que boiar, né? Então eu faço barco. Eu não tenho competência para fazer avião. Mas se eu tivesse, eu faria. Só que se você não investe em desenvolvimento, em pesquisa, você tá ferrado. Entendeu? E a gente, no mundo hoje, e os meus pares nos Estados Unidos, que são produtores, eles falam, Neto, você inventa cada coisa. Falo, não, nós inventamos, a VCAT inventa muita coisa. Pesquisa e desenvolvimento. Quem faz isso? No Brasil. Embraer. Por isso que é a 3ª maior companhia de aviões do mundo. Porque lá atrás, Osiris Silva criou o ITA. Criou cultura. Formação acadêmica, mão de obra qualificada. Engenharia. Né? E aí vai. Os caras da Embraer são de uma excelência inacreditável. O que é mais legal é que eles espalham isso. E isso eu acho legal. Eu ainda quero ter um centro lá em Itatiba de treinamento, para tentar passar o conhecimento que a gente tem para frente, entendeu? Eu acho muito legal isso. Eu acho que desenvolver cultura e conhecimento precisa, cara, precisa. E cultura técnica A gente tem uma disputa muito grande com a China, né? Isso é incontestável. A China hoje é a fábrica do mundo. Mas eu consigo fazer coisas e pessoas no Brasil que eu tenho, assim, faço negócio, conseguem fazer coisas muito melhores que as chinesas e muito mais baratas. Só que virou uma loucura esse negócio de achar que tudo que vem da China é mais barato. Não é. Não é. Por um simples fato, a China é do outro lado do mundo. Não chega aqui de graça. Então, por exemplo, só para dar nós temos a churrasqueira que é feita dentro da VCAT. A churrasqueira do barco é feita dentro da VCAT. No começo da minha vida eu usava a chinesa. Só que elas queimavam. Né? E era perigoso. Então a gente foi desenvolvendo, levamos anos para desenvolver uma churrasqueira segura para os nossos barcos. E a última parte que faltava da churrasqueira era o queimadorzinho, sabe? Porque a gás tem aqueles queimadores. O que vem da China dura 6 meses. E eu tenho que ficar trocando. A gente bateu, hoje a gente faz internamente, melhor que o chinês. Dura muito mais. E é 1/3 do preço. Essas adaptações vocês também fazem ali mediante as experiências dos clientes também. Sim, tem um feedback enorme, né? Do tipo, Neto, essa churrasqueira não cabe uma perna de carneiro. Aí você olha pro cara aqui. Que específico, né? Não cabe uma perna, não, tem que ser um pouco maior. Mas tem que atender. Tem que atender, mulher? Não é, Nath? Tem que atender, você tem que ouvir o cliente. E ele é crítico. Sim. Ainda bem que essa coisa crítica dos nossos clientes vem por isso. Aumenta a churrasqueira,
põe a ducha mais forte. Não Melhor tem... do que falar que o barco tá afundando. Melhor Que parte. seja só a perna do carneiro o problema. Presidente do terrorismo que tá num sábado lá, tranquilo, e toca o telefone e você vê um cliente. Ai, não. Ah, é uma batedeira. Nossa, mas eu vou te falar que das 100 ligações que eu recebi nos últimos anos de final de semana, 2 era para reclamar, as outras todas eram de gente bêbada feliz querendo Que agradecer. Ai, meu Deus, que bom. Menos mal. É normal, hein? Nós conversamos aqui no Band Negócios com o Benedito Prado Neto, empresário da Vecate Bolts, empresa instalada em Itatiba, às margens da rodovia Dom Pedro I. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Vecate, além das redes sociais, é possível também visitar esse complexo todo em Itatiba, Neto? Deve entrar em contato com o pessoal do comercial. A gente super quer trazer as pessoas para dentro da fábrica. Que legal. Sabe por quê? A gente é muito orgulhoso do que fez, né? Assim, construir uma fábrica do porte da gente no Brasil não foi fácil. Megabando, né? Não querendo me gabar, caramba, megabando. Chegou um senhor, eles têm 2 barcos da gente. E ele foi na Suíça trocar o avião dele. Ele foi numa fábrica na Suíça, na Pilatus, trocar o avião dele. Aí ele voltou, entrou na nossa fábrica e falou: olha, cheguei da Suíça agora faz 15 dias. A sua fábrica é mais bonita que a fábrica dos suíços. Então a gente tem muito orgulho de ter feito isso, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que proporcionar ao cliente essa história. Olha quem faz, olha como é feito, né? Então hoje a gente tem dentro da fábrica um mock-up center. O que é um mock-up center? Se você tiver 50 milhões de dólares para comprar um avião hoje, você vai lá na Embraer, vou comprar um Phanon 300 aqui. Tem lá 30 milhões, 50 milhões de dólares para comprar. Você vai esperar 3 a 4 anos na fila. E não adianta você falar que é milionário, porque todo mundo que está na fila é milionário. Então, o que a gente quis propor era essa experiência da aviação. Muitas vezes o mercado é acostumado ao dealer, compra o barco e põe lá e vende para você, certo? Só que você chega lá e fala: mas eu queria o meu barco cor-de-rosa. Ah, não, cor-de-rosa não tem, cor-de-rosa não faz, cor-de-rosa não, tem que ser isso aí. E você se frustra com isso. Então, no Mock-up Center, o que é legal? Você tem a experiência, porque a gente tem maquetes, mock-ups, que são barcos em escala 1 por 1. A gente tem várias partes do barco lá para você escolher. Depois a gente tem um software, que é o Vecate Avatar, que te permite, em 3D, customizar todo o barco. E você ainda lá tem os tecidos, tem os curvins, tem as cores, tudo para você escolher. E de 60 a 120 dias, dependendo do modelo do barco, ele é seu. Do jeito que você quer. É como avião, só que avião leva 3 a 4 anos. Provando que navegar é preciso e também pode ser charmoso. É muito charmoso. Não, é gostoso. Boiar é uma delícia. Ficar lá. E no Brasil, águas tropicais. Gente, só aqui na região, a gente tem quantas represas? Atibaia, do lado de Itatiba. Atibaia, a própria represa você tem Atibaia, Bragança, Nazaré Paulista, como é que chama? Onde tem a represa, onde tem lá, nossa. Igaratá? Igaratá. Aqui mais pro interior, você tem Avaré, você tem, nossa, a represa de Avaré. Eu não quero falar bobagem. Mas eu lembro de ler num outdoor que o perímetro da represa de Avaré são 1.600 quilômetros. Caramba. Ela tem 100 quilômetros no maior comprimento dela. Na maior distância, 100 quilômetros. Mas o perímetro são 1.600 quilômetros. Você faz ideia de que você tem 1.600 quilômetros para percorrer de barco com praia, com cachoeirinha, com não sei o quê, com lugar para pescar. Sabe, é um universo gigantesco. Às vezes as pessoas falam: não, vou para o Guarujá. Cara, dá a volta, vai para Avaré. Dá a volta. Aqui no interior, onde é que chega? Aqui perto de São João da Boa Vista, também tem um lago muito legal ali, onde o pessoal voa de asa delta. Olha, tem altos lagos e lagoas no interior de São Paulo com águas
extremamente claras. E no verão, extremamente quentes. Nós conversamos com o Benedito Prado Neto, empresário da Vecate, nesta edição do Band Negócios. Neto, muito obrigado a você, a toda a sua equipe. Sucesso nos próximos desafios. E você já sabe, continue conosco, porque aqui no Grupo Bandeirantes você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As obras na Lagoa do Taquaral continuam com a colocação do piso intertravado na pista interna. Já foram feitos 2.350 metros e o total será de 2.700 metros. A largura da pista interna também vai melhorar, com largura entre 4 e 12 metros. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim de setembro. A execução é da Secretaria de Serviços Públicos, responsável pelo parque. O novo piso tem 2 objetivos principais. Um deles é evitar que a terra da pista vá para dentro da lagoa. E o outro objetivo é melhorar a acessibilidade. Antes, a pista era de saibro, que é terra misturada com areia grossa e pedras, e a chuva levava esse material para a água. O piso intertravado resolve esse problema, pois é ecológico, permite a drenagem da chuva e garante mais conforto aos visitantes. Também foi feito o mesmo piso em uma área de 350 metros quadrados, com mesas e bancos de concreto perto do bambuzal e da curva da lagoa. O espaço é usado para descanso, bate-papo e piqueniques. Para saber mais, acesse pandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison, toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 59 minutos, 10h59. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Seguimos até as 11h30 da manhã com os destaques desta quinta-feira. Hoje, dia 21 de agosto de 2025. E quero falar com você que é dono de uma empresa ou você que trabalha com os setores que todos os dias exigem uma atenção redobrada na hora de fazer um relatório. Porque todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, que imprime pedidos, usa carimbos, assinaturas à caneta. O Celso vivia exatamente isso na Neosense, indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava era uma nova impressão. Tudo tinha que ser conferido no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo e muito papel pedido. Isso mudou quando a Inovar ASC apresentou para o Celso as soluções do WK Radar. Hoje o Celso abre o WK Radar, em todos os processos ele tem a resposta que ele precisa. Os documentos digitais, não precisa mais de pedidos físicos, e se antes a empresa gastava 4 caixas de papel por mês, agora são só 2. Quer sair também da era do papel? Como Celso, como a Neosense? Então acesse
wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. A Inovar ASC vai te ajudar assim como fez com o Celso. Basta você ligar para o telefone DDD 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. 11 horas da manhã e mais 1 minuto. Estamos chegando próximo ao horário do almoço, próximo ao sol a pino. E neste momento Campinas registra a temperatura mais alta deste dia. Muito provavelmente da semana toda também. Os termômetros do CEPAG da Unicamp agora na casa dos 28 graus e meio. A mínima hoje foi de 18,3 às 7h40 da manhã. Então a mínima dessa quinta-feira é a máxima que a gente estava sentindo aqui enquanto Nath Luquezzi estava brincando na neve no Chile, porque fez um frio desgraçado aqui, viu, Nath? E essa tendência para hoje é que o termômetro suba ainda mais e que esse veranico prometido se estenda para os próximos dias? Até o final de semana tem veranico atuando sim, o tempo segue predominantemente firme, calor, sol, marcando presença bastante no decorrer do dia. Veio uma umidade ontem decorrente de uma frente fria, eu imaginei que pudesse chover um pouquinho mais, mas já está se dissipando e a expectativa é que a atuação dessa umidade associada às temperaturas altas possa sim causar chuvisco, mas nada de precipitação muito significativa não para o dia de hoje. A situação é de emergência para queimadas, como eu já trouxe desde o início da semana, mas o calorão, bom aproveitar esse fim de semana, porque ele já está com as horas contadas. Na próxima semana vem uma frente fria e essa sim, diferente da que passou por aqui ontem e hoje, promete trazer o frio de volta pra gente encerrar o inverno da melhor maneira possível, porque eu gosto do frio, viu? 11 horas... Fique todo pra você, não deu tá nem bom? Pra perceber. Fique com ele todo pra você. Às 11 horas e 3 minutos, deixa eu trazer mais informações com a nossa reportagem, porque eu tenho um chamado da Graziele Geronde. Aconteceu mais uma vez. A quadrilha do Ozempic volta a agir aqui na região. Dessa vez, cidade de Hortolândia. 2 criminosos já estão presos, mas tem ainda suspeitos foragidos e a Graziele Geronde conta como tudo aconteceu. Diga lá, Grazi. Olá, Heitor. 2 homens foram presos e outros 2 conseguiram fugir depois de furtar essa farmácia que fica no Jardim Amanda 1, em Hortolândia. O bando, que estavam em 4 homens, arrombou a porta do estabelecimento utilizando um pé de cabra. As câmeras de segurança registraram toda a ação e por essas imagens, Heitor, é possível ver que esses criminosos vão direto nas prateleiras onde estão os produtos mais caros. Entre elas, as prateleiras de dermocosméticos. Mas além desses cosméticos, o foco desses criminosos era o Ozempic, um medicamento de alto custo e que é utilizado no controle da diabetes e também para o emagrecimento. A Polícia Militar recebeu a informação enquanto fazia patrulhamento aqui no bairro. Quando eles chegaram aqui no estabelecimento, encontraram esse veículo em que estavam os criminosos, que era uma picape. É importante a gente reforçar esse veículo que estava sendo utilizado pelos criminosos e o alarme do estabelecimento estava disparado. A partir de agora, portanto, as buscas pelos 2 outros foragidos, movimentando as polícias militares, civil e também a Guarda Municipal, não só em Hortolândia, mas em toda a RMC. Muito obrigado, Graziele, pelas informações. Às 11 horas e 5 minutos, a Agência de Promoção de Investimentos, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do estado de São Paulo, a Invest SP, está com inscrições abertas para o treinamento para gestores municipais. Um trabalho gratuito, 100% virtual e voltado para prefeitos, secretários e demais lideranças públicas de todo o estado de São Paulo. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto e o que pode movimentar também os municípios aqui da região, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a Elizabeth Donato.
gestora do programa Exporta SP, da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade de São Paulo, a Invest SP. Elizabeth Donato, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Bandeirantes e falando aí não só com vocês, mas com todos os ouvintes. Obrigada. E qual é a ideia de trazer esse treinamento para os gestores? Para quem exatamente é voltado esse conteúdo e o que deve ser abordado nesse treinamento, Elizabeth? Vamos lá. Assim como todo governo, né, hoje, tanto o governador Tarcísio como o secretário Jorge Lima, da qual a Invest São Paulo é vinculada, preocupação com o desenvolvimento regional, né? E uma das frentes, além de outras que a gente já tem lançado, é o apoio ao gestor, né? Trazendo informações, trazendo conhecimento, e o treinamento de gestores vem para isso mesmo, trazer conhecimentos atuais, relevantes, que pode ser colocado em prática, né? Porque o que mais a gente quer é que o conhecimento gere ação e essa ação, né, traga benefícios para os municípios de uma forma bem estruturada. E para isso a gente fez algumas parcerias interessantes, como da FGV, da FIA, da Fundação Dom Cabral, o Parque Tecnológico PIT de São José dos Campos, onde a gente vai abordar assuntos bem interessantes para o desenvolvimento local, desenvolvimento regional, e a gente espera aí que os municípios entrem nessa parceria com a gente para que a gente possa trazer não só essas informações, mas também apoiar esses municípios nessas ações. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com a Elizabeth Donato, gestora do programa Exporta SP da Invest SP aqui do governo paulista. Bom dia, Elizabeth. E que tipo de ganho você acha que isso pode gerar diretamente para os municípios, para os cidadãos hoje com esse programa, depois de que ele foi realmente inviabilizado? Vamos lá, eu acho que para a gente falar um pouquinho disso, eu vou abrir aqui para a gente comentar o que a gente vai trazer no treinamento, né? A gente tem 5 módulos, como foi falado, são virtuais, e nesses 5 módulos a gente vai percorrer por alguns assuntos bem interessantes. O primeiro assunto vai ser, né, o core da Invest São Paulo, para que ela foi criada, que é a atração de investimento, atrair investidores, atrair empresas para o município. Inúmeras vezes eu recebo os prefeitos e tenho falado muito para eles, Heitor, não tem melhor vendedor do seu território do que o próprio prefeito, que o próprio gestor que está ali. Porque ele conhece as potencialidades, ele entende, né, ele fala com carinho da sua região. A Invest São Paulo, ela vai vender o estado inteiro, ele pode vender o local dele. Então, a gente vai falar qual que é o nosso trabalho nessa questão de atração de investimento e como o município pode se posicionar como um município atrativo. Isso pensando no desenvolvimento econômico, na geração de emprego e renda, porque a gente sabe que atrair um investimento para o município gera tudo isso. E aí a gente cai para o segundo módulo, que é entender como ele fazer isso, né, de forma estratégica. Então, banco de dados, ferramentas que levam ele a montar um plano de negócio interessante, entender a vocação do seu município. Nesse módulo também vai participar a equipe do CIET, que é o Centro de Inteligência de Turismo, né, para os municípios que têm a vocação turística. A gente tem um trabalho muito interessante na Secretaria de Turismo, que são os observatórios, que a gente coleta os dados e transforma isso em estratégia. Então, o município que é turístico precisa ter um observatório, a gente vai trazer a metodologia, como se inscrever, como se adequar. Então, a gente vai entregar para ele ferramentas para que ele possa gerir, tanto ter os dados como gerir esses dados de forma estratégica. No terceiro módulo, a gente vai falar muito sobre internacionalização e exportação. Como o gestor público pode apoiar o empresário a ter as exportações como plano de negócio também. Mas o que o gestor pode fazer para isso? Ele pode apoiar, ele pode fomentar. E qual que é o ganho do município para isso? Ter o seu município no mundo, né? Ter o seu município numa gôndola da Europa, numa gôndola de Dubai,
fazer com que seu município apareça, né? E a gente sabe também que negócios que exportam, eles empregam melhor, eles pagam melhor, a produção interna é melhor, e então, assim, o crescimento, o desenvolvimento econômico acontece com as exportações. A gente também vai falar sobre cidades inteligentes, sustentáveis, sobre inovação nos municípios, que é uma pauta assim, que está super, né, tendência. Então, entender qual que é a necessidade de inovação do seu município, né? O que você precisa fazer para alcançar isso? Então, quem vai estar nos ajudando nesse módulo é o Parque Tecnológico de São José dos Campos. E, por último, a gente vai trazer muitos cases, muitos casos de sucesso, onde ele pode ter insights, né? Pode ter exemplos de como aplicar todas essas ferramentas e o ganho que ele tem aplicando essas ferramentas, essas ações nos seus municípios. Então, é uma visão ampliada mesmo de desenvolvimento econômico. A gente vai passar nesses módulos os programas que têm sido abordados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como o SP Produz, o 50KM. Então, assim, temos apoios também para oferecer para eles, para que eles possam trabalhar com essas ações já com programas já que estão lançados. Elizabeth, para a gente finalizar, até aqui já houve uma boa adesão por parte dos municípios, principalmente aqui do interior paulista, da região metropolitana de Campinas. E como é que o gestor faz para se inscrever e também ter acesso a todo esse conteúdo? Tá, Heitor, no site da Invest São Paulo, ele vai encontrar logo na primeira página, o treinamento, é só clicar lá e se inscrever. Se ele tiver qualquer dúvida, os nossos telefones estão abertos, 11 3100 0300. Se quiser falar comigo, 11 31 0395. Eu estou à disposição para conversar, tirar dúvidas e receber vocês também na Invest São Paulo para a gente conversar um pouquinho mais. Mas, assim, o que eu queria salientar também, Heitor, é que não só secretários e prefeitos, coloque suas equipes também operacionais para que possa fazer, para que possa receber informação atualizada, possa estar na mesma página que os secretários e os prefeitos, porque uma equipe que tem uma sinergia de informações, ela flui muito melhor e a gente sabe que as coisas acontecem, né? Sem dúvida. Nós conversamos com Elizabeth Donato, gestora do programa Spot SP, da Invest SP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade de São Paulo. Elizabeth, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador. Um bom dia, bom trabalho e que seja um sucesso também esse treinamento. Nós que agradecemos e a gente está aberto para tirar dúvidas e aceitar aí também os feedbacks dos prefeitos e vereadores e gestores públicos. Muito obrigado, um ótimo dia. 11h14. Vamos seguir com os nossos assuntos e vamos agora entrar na pauta que está também agitando Brasília e boa parte da política nacional, com as novidades das últimas horas. O relatório divulgado pela Polícia Federal em inquérito que indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, aponta que o ex-presidente Bolsonaro transferiu R$2 milhões à esposa Michele Bolsonaro com a intenção, segundo a Polícia Federal, de escapar de um bloqueio de bens. O relatório diz que foi possível identificar a transferência no dia 4 de junho deste ano, um dia antes de Bolsonaro prestar depoimento na Polícia Federal. R$2 milhões foi a transferência total. Trata-se, segundo a PF, de quantia repassada a Eduardo Nantes Bolsonaro. Então, sai da conta do ex-presidente para a esposa Michele e depois transferido também para Eduardo Bolsonaro, apontando que o ex-presidente omitiu a informação de que teria repassado ao filho essa quantia. Para você entender o que está acontecendo exatamente, a Polícia Federal indiciou, portanto, o ex-presidente e o deputado federal. A repórter Natália Passi vai resumir para a gente
O que a PF entendeu que está acontecendo como obstrução de trabalho de investigação, obstrução da justiça, e quais são os principais áudios que demonstram uma movimentação de peças que, segundo a Polícia Federal, tem a intenção de atrapalhar a apuração do inquérito de tentativa de golpe de Estado. Natália Passe, no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. A Polícia Federal entendeu que Jair Bolsonaro e o filho Eduardo atuaram para atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe. No relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal, investigadores apontam que o ex-presidente planejava fugir do Brasil desde fevereiro de 2024. Investigadores encontraram mensagens no celular de Bolsonaro em que ele pretendia pedir asilo político na Argentina e um rascunho de um documento destinado ao presidente Javier Milei, alegando perseguição política. Esse inquérito foi aberto em maio a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou a atuação de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, em busca de sanções contra ministros do STF junto ao governo dos Estados Unidos. Esse caso levou à abertura de investigação contra Jair Bolsonaro, que já cumpre prisão domiciliar por descumprimento de ordens judiciais. Agora ele foi intimado a prestar esclarecimentos em 48 horas por ter reiteradamente descumprido as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, além da reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga. Moraes vai decidir se anula o direito da prisão domiciliar e uso de tornozeleira, podendo levar o ex-presidente à cadeia até o julgamento em setembro. Do celular do ex-presidente foram extraídos 11 áudios. Investigadores afirmam que as mensagens de voz que foram trocadas mostram passo a passo o que eles dizem ser uma tentativa de atrapalhar a investigação. As conversas tinham sido apagadas, mas peritos da PF conseguiram recuperar o material. Segundo a corporação, esse conteúdo confirma que Bolsonaro desrespeitava as cautelares e fazia isso de forma intencional. Para a PF, o áudio principal é de uma conversa do ex-presidente com o pastor Silas Malafaia, onde ele teria condicionado a negociação sobre o tarifaço à votação da anistia. Vamos ouvir. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Em outro trecho, a polícia aponta que Eduardo enviou mensagens ao pai, deixando evidente que a intenção não era aprovar a anistia para os condenados pelo 8 de janeiro, mas sim para interesses pessoais, e que ele deveria publicar uma mensagem de agradecimento ao presidente Donald Trump pelas sanções aplicadas ao Brasil. Em uma rede social, Eduardo disse que a atuação dele nos Estados Unidos não tem como objetivo interferir no processo no Brasil. Chamou de crime absolutamente delirante os apontamentos da PF e disse ser lamentável e vergonhoso o que ele chamou de vazamento das conversas. A defesa de Bolsonaro ainda não se manifestou. Em outra mensagem, Silas Malafaia afirma que quer ver uma reação de Bolsonaro. De acordo com o relatório, isso demonstrou fortes indícios da participação do pastor, que teria exercido o papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo. No mesmo inquérito, a PF foi autorizada a cumprir busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia. Ele foi abordado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando chegava de Lisboa. Do Rio, a Giovana Faria acompanhou o desembarque e traz os detalhes. O pastor Silas Malafaia prestou depoimento aqui na delegacia da Polícia Federal do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o aeroporto do Galeão, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi abordado pelos agentes da PF assim que desembarcou de um avião que vinha então de Lisboa, Portugal. Então os agentes cumpriram mandados de busca pessoal e também mandados de busca e apreensão. Além do telefone celular de Silas Malafaia, que ficou retido, alguns cadernos com anotações pessoais também ficaram retidos para a continuação dessas investigações. Além disso, algumas medidas cautelares também vão ser tomadas, como a detenção do passaporte dele, ou seja, ele fica proibido de deixar o Brasil. E ao deixar a delegacia, Silas Malafaia falou com a imprensa, criticou essas ações do STF e também afirmou que não estaria entendendo toda essa situação por se tratar que vivemos uma democracia e que ele não seria bandido. A Polícia Federal é uma honra, é uma instituição honrada,
que eu respeito, mas tem uma Gestapo comandada por Alexandre de Moraes. Então, eles vazam o que eles querem. Mas quando chega a sua vez, tá lá, ó, sigilo. Não pode falar inquérito sigiloso. Isso é uma vergonha! Ao ser questionado, então, sobre essa interação, os áudios e mensagens que foram, então, recuperados durante essas investigações da Polícia Federal, inclusive entre o Silas Malafaia e Jair Bolsonaro, assim também com Eduardo Bolsonaro. Silas Malafaia afirmou que mantém esse contato e que vai continuar tendo essas conversas, já que eles se tratam de amigos pessoais dele. Escolheram o cara errado. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo tecendo elogios ao pastor Silas Malafaia depois da divulgação do áudio em que ele é chamado de babaca pelo pastor. Nessa conversa íntima entre Malafaia e o pai de Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É quase como um sinal de não vamos entrar em atrito por isso, porque há uma luta maior nessa linha que eles traçam também como uma estratégia de defesa do ex-presidente Bolsonaro. E tem uma novidade sobre a defesa que foi apurada pela jornalista Mônica Bergamo, do Grupo Bandeirantes, da Band News FM. A defesa do ex-presidente Bolsonaro já definiu a estratégia para explicar a minuta de um pedido de asilo à Argentina, que foi encontrada no celular dele pela Polícia Federal. Os advogados vão admitir antes do prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro recebeu a sugestão para se asilar na Argentina, mas rechaçou prontamente antes mesmo de discutir com outras pessoas. O advogado Paulo da Cunha Bueno, que representa Bolsonaro no inquérito da trama golpista, afirma que a proposta foi feita há mais de um ano e que a prova da recusa está nas ações subsequentes do ex-presidente. Ele argumenta que não apenas Bolsonaro permaneceu no Brasil, como viajou pelo Brasil, compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado e demonstrou a intenção de enfrentar a justiça brasileira. Vamos à capital federal conversar com a Tayane Mello, porque o prazo está correndo para as respostas não apenas deste fato, mas de outros elementos encontrados no celular de Bolsonaro. Tayane Mello, muito bom dia para você. O ministro Alexandre de Moraes, então, deu esse prazo porque, segundo o ministro, houve reiterados descumprimentos de medidas cautelares que foram impostos pela Suprema Corte. Essa decisão também menciona a reiteração de condutas ilícitas atribuídas ao Bolsonaro e, de acordo com o ministro, ainda nessa mesma decisão, comprovado risco de fuga. Isso porque a Polícia Federal, por meio de mensagens, de áudios que conseguiu interceptar do celular do ex-presidente, descobriu uma minuta, pedido de asilo político do ex-presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Argentina, Javier Milei. De acordo com a Polícia Federal, essa minuta teria sido escrita pela esposa de Flávio Bolsonaro quando o ex-presidente estava na Embaixada da Hungria em fevereiro de 2024. No início desse rascunho, o presidente Bolsonaro escreveu que é perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos aqui no Brasil e que no âmbito dessa perseguição ele foi alvo de diversas medidas cautelares. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve responder que não houve um pedido formal de asilo e que se tratava apenas de uma minuta. Inclusive, hoje eles devem se encontrar, os advogados do Bolsonaro devem se encontrar com ele para perguntar, para saber se ele se lembra desse documento e o contexto que esse documento foi recebido. A Embaixada da Argentina aqui no Brasil diz que não recebeu nem aqui e nem na Casa Rosada esse pedido de asilo político. A defesa do Eduardo Bolsonaro, que também teve envolvido aí ontem nessa operação, também foi indiciado pela Polícia Federal. O então deputado, disse que é lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas absolutamente normais entre pai e filho e aliados. Ele diz que o objetivo é muito evidente, que não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. A Polícia Federal também encontrou várias mensagens entre Eduardo Bolsonaro e o pai dele, o presidente, o ex-presidente
presidente Jair Bolsonaro sobre anistia. Nessas mensagens, o deputado que está nos Estados Unidos disse que se uma anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido post do presidente Donald Trump e que os Estados Unidos não irão mais ajudar depois disso. Então, de acordo com essas mensagens do Eduardo Bolsonaro, a real intenção dele não seria uma anistia para os condenados do 8 de janeiro, e sim para a impunidade do pai dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas mensagens revelaram ainda que no dia 10 de julho, o Eduardo enviou outra mensagem falando da importância do ex-presidente, publicar em uma rede social uma mensagem de apoio e agradecimento ao presidente Donald Trump por conta de medidas que os Estados Unidos vinham tomando contra o Brasil, como, por exemplo, a taxação dos 50%. A gente segue daqui de Brasília acompanhando todas as repercussões desse assunto. Tá combinado então, Tayane Melo. Acho que não vai dar tempo, infelizmente, da gente colocar as mensagens dos nossos ouvintes. Hoje também Walter Sena não esteve conosco aqui por conta de outros compromissos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas o assunto vai continuar ao longo do dia, a repercussão completa e os próximos fatos relacionados a essa ação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só quero agradecer ao Erivelto. O Erivelto mandou mensagem ontem também, a gente infelizmente não conseguiu colocar. A pauta tá aqui em cima, né? Muita coisa lá, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o Erivelto, só no comecinho da mensagem dele, ele diz que é bom ter de volta a Nath Luquezzi, que estava esquiando nos Alpes e nadando com um golfinho. Olha, nossa, eu queria estar, quem sabe, nas próximas férias. Obrigada. Sonhar não custa nada, já diz a Mocidade Independente de Padre Miguel, mas a passagem custa e não é barata, não. Então, Erivelton, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, um grande abraço para você. Ao DJ Alê, nosso ouvinte também de todas as manhãs, ao Adriano Vermelho, um grande abraço também ao Valdeci Carlos na nossa sintonia, ao Robert, final do telefone 7748, agradecendo ao Marcos Silva Bedin, grande ouvinte lá de Hortolândia, ao André, final do telefone 7954, ao Cícero, nosso ouvinte também de todas as manhãs, ao Tandy Negrão, agradecendo ao José Roberto Scaquete e a todos que participaram desta edição do Manhã Bandeirantes. Amanhã, sexta-feira, a gente chega um pouquinho mais tarde, a partir das 10h30 da manhã, depois do Circuito Imobiliário. Mas vou tentar achar um tempinho para você também ter seu espaço, a sua voz na nossa programação. E a Nath Luquezzi espera você daqui a pouquinho na tela da Band. 1h30 da tarde tem o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes. E hoje, trazendo quais atrações, Nath? Muitas pessoas, depois da dengue, relatam bastante queda capilar, então a gente vai explicar se existe alguma relação quanto a isso, vamos trazer uma especialista. E hoje nós teremos ateliê no Band Mulher, vamos testar nossas habilidades como costureiras. Vamos fazer ao vivo uma encharpe, vamos ver se Nath Luquezzi... Uma enxada não, uma encharpe. Vamos ver, com cachecol, sabe? Vamos ver se eu tenho essa habilidade toda, eu acho que não. Vamos deixar para especialista, 1h30 da tarde, eu espero você. A programação da Band tem o jornalismo, então, meio-dia o jornalismo esportivo com Carlos Batista, depois o Acontece 1 da tarde com a Laís Peçanha, o Band Multi 1h25 com a Amanda Florentino, 1h30 o Band Mulher. Eu espero você 5h30 da tarde na tela da Band com o Brasil Urgente, coladinho no Brasil Urgente, 10h07 da noite tem o Band Cidade com Walter Sena. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço do Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As obras na Lagoa do Taquaral continuam com a colocação do piso intertravado na pista interna. Já foram feitos 2.350 metros e o total será de 2.700 metros.
A largura da pista interna também vai melhorar, com largura entre 4 e 12 metros. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim de setembro. A execução é da Secretaria de Serviços Públicos, responsável pelo parque. O novo piso tem 2 objetivos principais. Um deles é evitar que a terra da pista vá para dentro da lagoa. E o outro objetivo é melhorar a acessibilidade. Antes, a pista era de saibro, que é terra misturada com areia grossa e pedras, e a chuva levava esse material para a água. O piso intertravado resolve esse problema, pois é ecológico, permite a drenagem da chuva e garante mais conforto aos visitantes. Também foi feito o mesmo piso em uma área de 350 metros quadrados, com mesas e bancos de concreto perto do bambuzal e da curva da lagoa. O espaço é usado para descanso, bate-papo e piqueniques. Para saber mais, acesse pandemulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com